O nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos dar início a mais um culto de adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem se sente, chamemos um hino. Vamos louvar ao Senhor cantando o hino 322. Aos nossos irmãos que estão também nos acompanhando pela internet, convidamos a todos que possam cantar os hinos que será entoado aqui na congregação, meditar nas palavras dos hinos, para que o Senhor já vá entrando e que possamos já ir entrando em comunhão com o nosso Senhor também. Em comunhão, vamos cantar o hino 322. Glória ao Senhor, aleluia. Quem se sente, irmãos, chamemos um hino. Glória a Deus. Pediu um hino, irmão Marquinhos? 69. Hino 69. Glória a Deus.
Aleluia. Para a oração, querida Irmandade, vamos cantar o hino 15. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus, glória ao Senhor, aleluia, glória ao Criador. Bem, queridos irmãos e irmãs, querida Irmandade que nos acompanha também pela internet, este é o momento que nós iremos aos pés do Senhor em oração, apresentando os pedidos de oração que a igreja fez menção hoje ao chegar à igreja, por enfermidades, causas, famílias, testemunhados, também pelos pedidos que a igreja tem feito menção através da internet, dos grupos de WhatsApp, seja em que canal você tenha pedido, se é que você pediu, mas aquele sentimento, aquele clamor, às vezes que só você e Deus conhece, nós também iremos apresentar ao Senhor. Porque quando nós nos juntamos em comunhão, o Senhor ouve a oração da igreja. Então nós temos, irmãos, que nos esforçar para entrar na comunhão junto ao Senhor. Porque o Senhor, irmãos, Ele dos céus, Ele ouve o lamento, Ele enxerga a dor, Ele enxerga a lágrima que cai. E nesse momento queríamos convidar a todos os nossos irmãos que estão pela internet, que sendo possível que você possa se ajoelhar junto a nós. Nós podemos estar longe fisicamente, milhares de quilômetros, mas aqui tem um povo que está orando uns pelos outros na esperança da vida eterna e na esperança que o Senhor venha se lembrar de nós também. Iremos apresentar também o Rodrigo Ferretti, que está sofrendo com Covid. É um conhecido da irmã Kátia, está internado e pede as nossas orações.
servo de Deus, irmão Marquinhos, virá orar pela igreja, pedirá que o Espírito Santo esteja sobre nós, a guia do Espírito Santo também para o Senhor nos mandar a sua palavra. Enfim, conforme o Senhor der a guia ao teu servo, em comunhão, busquemos a face do nosso Deus em oração, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Bendito. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bondoso e eterno Deus. Aleluia. Senhor, estamos aqui diante da Tua presença, ó Pai. Neste momento, Senhor, queremos Te apresentar, Senhor, cada um que entrou por essas portas, ó Deus. Cada um, Deus querido, ó Pai amado, que fez ali, Senhor, na portaria o seu pedido de oração. Ó Deus, apresentamos aqui enfermidades, tribulação, causa, viagens, acidentado, família, testemunhados. Ó Deus, em especial o irmão Rodrigo Ferretti, como foi citado aqui, que está em Covid, Senhor. Essa doença, Senhor, que tem assolado a vida de muitas pessoas, ó Pai. Ó Deus, neste momento que o Senhor possa, Senhor, visitá-lo no hospital, Senhor. Glória. Que Deus, querido Pai amado, o Senhor possa cuidar da vida do teu filho, Senhor. Glória. Coloca, Senhor, pessoas, ó Pai, capacitadas, ó Deus, para que possa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, cuidar do teu filho, que ele possa se livrar, Senhor, desta enfermidade. Glória. Altíssimo Deus, ó Pai, estamos aqui nesta noite, Senhor, em poucos, ó Pai, mas o Senhor preparou este culto para nós, Senhor. O Senhor preparou, Senhor, este culto para que cada um possa ouvir a Tua palavra nesta noite, Senhor. Ó, Papai querido, também colocamos em Tuas mãos, Senhor, cada um que está nos assistindo pela internet, ó Deus. Não conhecemos, Senhor, a causa dos Teus filhos, ó Pai, mas sabemos, ó Pai, que muitos neste momento estão clamando, Senhor, por Deus querido, uma porta de emprego, ó Pai. Estão clamando, Deus querido, ó Pai amado, por um filho, Senhor, por um esposo, Senhor, por uma esposa, ó Deus, por um pai, por uma mãe, Senhor. Quantos nesta noite estão clamando, Senhor? Quantos estão buscando, Senhor, a Tua presença, ó Pai? Quantos, Deus querido, necessita de um milagre, Senhor? Quantos, Deus querido, nesta noite, ó Pai amado, precisa, Senhor, de somente uma palavra, ó Deus, para que o Senhor possa, Senhor, abençoá-los nesta noite, Papai querido. Ó meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nesta noite, Senhor, coloque em Tuas mãos a vida daqueles que estão, Senhor, ó Pai amado, debaixo de pontes, ó Pai, ó Deus, nesse tempo, Senhor, chuvoso, Senhor, precisando, Deus querido, ó Pai amado, de um cobertor, precisando de um abrigo, Senhor. Visita, Senhor, estas pessoas nesta noite, ó Pai, ó Deus querido, em nome de Jesus Cristo, Pai, aonde as nossas mãos não alcançar, Senhor, que as Tuas mãos, Senhor, possam alcançá-los, ó Deus, porque nós não conhecemos, Senhor, o porquê deles estarem nessa situação, ó Deus. Nós não sabemos, Senhor, o que aconteceu na vida dos Teus filhos, ó Pai. Vai de encontro a cada um deles, Senhor. Livra, Senhor, destas, Pai amado, coisas ruins, Senhor, dessas coisas mundanas, ó Pai. Ó, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Pai, nesta noite, Senhor, manda do céu a Tua palavra, Senhor. Fala conosco nesta noite, Senhor. Fala com a Tua igreja, Senhor. Fala com a nossa irmandade, Senhor, da internet, ó Deus querido. Não deixa, Senhor, nenhum sair entristecido, Senhor. Não deixa nenhum, Senhor, sair com dúvida, ó Pai. Abençoa, Senhor, cura, Senhor. Liberta, transforma nesta noite, Senhor. Ó meu Deus, que esse tempo, Senhor, que está agora, Senhor, não venha deixar a gente acanhado, Senhor. Não venha deixar a gente quieto nos bancos, ó Pai, que nós possa glorificar o Teu santo nome, Senhor, porque o Senhor se faz presente aqui nesta noite. O Senhor quer falar com a igreja, o Senhor quer falar com vocês, meus irmãos da internet. Abra o teu coração nesta noite, dê ouvido à voz do Senhor, porque talvez o seu milagre possa acontecer ainda hoje. Creia na palavra do Senhor,
creia no Espírito Santo, creia que o Senhor é poderoso para mudar o seu cativeiro nesta noite. Oh, meu Deus, cuida de cada um de nós nesta noite, Senhor. Abençoa, Senhor, também a vida do nosso ancião irmão N, Senhor, a vida do nosso ancião irmão Rodrigo, Senhor. Cuida da vida deles, ó Pai. Dê sabedoria, entendimento, ó Pai amado, e dê forças para que eles consigam, Senhor, continuar, Senhor, com esta obra, ó Pai. Cuida deles onde eles estiverem, Senhor. Abençoa a vida deles grandemente, Senhor. Oh, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa, Senhor, esta obra, Pai. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glorifica o nome do Senhor nesta noite. O Senhor tem boa obra para cada um que entrou por essas portas. Oh, meu Deus, dê ouvido para o Senhor. Dê ouvido para que o Senhor fale com vocês nesta noite. Porque a palavra do Senhor alcança aos quatro cantos dessa terra. Somente você dá ouvido. Somente você ficar atento. Não ficar despercebido. Porque o Senhor quer fazer grandes obras nas tuas vidas nesta noite. Glória, glória, glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus. Oh, papai querido, Pai amado, tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor. Perdoe pelos nossos pecados, Senhor, pelas nossas falhas, Senhor. Mas, Deus querido, não deixe que se afastamos dos seus caminhos, Senhor. Oh, meu Deus, tudo isso te pedimos, não por merecimento, ó Pai, mas em nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina eternamente. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Glória, Glória, glória ao glória, Senhor. glória a Deus. Aleluia, Bendito é o teu Jesus. nome. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Criador. Glória ao Aleluia, Senhor. aleluia. Aleluia. O nome de Deus seja sempre Amém. louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória ao Criador. Glória a Deus. Aleluia. Irmão Rodrigo, algum anúncio? Mesa do Amor. Nós temos aos nossos irmãos que estão presentes, aos irmãos que têm facilidade para chegar até aqui a nossa congregação em Barueri, no bairro do Alphaville. Nós temos grandes necessidades a respeito de mantimentos na Mesa do Amor. Então, se você estiver na tua casa, tiver alimentos não perecíveis, tiver facilidade em fazer doação de alimentos não perecíveis, itens básicos como arroz, como feijão, itens que sofreram muito com o aumento da inflação nos últimos dias, principalmente durante a pandemia, são itens que estão em extrema necessidade na mesa dos nossos queridos irmãos, das famílias necessitadas, seja eles membros da CCA ou não. Então, que o Senhor possa despertar a cada um no atendimento dessa parte também na questão de doação de roupas, questão de doação de mantas, os tempos frios que se aproximam, nós precisamos também, a Irmandade da CCA, se ajuntar para fazer os atendimentos necessários. Ainda que pudéssemos, irmãos, triplicar, quadruplicar as nossas doações, ainda haverá fome e frio na terra. Então, faça de bom grado aquilo que você já foi despertada pelo Senhor, porque pode ter certeza, não é em vão e terá um bom uso para atendimento daqueles que são menos favorecidos. E eles que são atendidos receberão uma oração, receberão a paz de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, e o Senhor poderá trabalhar poderosamente na vida deles também e restituir tudo aquilo que se perdeu. Também, amados irmãos e irmãs, temos cultos todos os dias na internet, diversas vezes na semana temos culto na congregação presencial. Gostaríamos de deixar um convite a todos que compartilhem, que convidem os irmãos a cultos diversos períodos e dias. Dá para acomodar as visitas, os amigos na nossa igreja, não é isso, irmão Marquinhos? Então gostaríamos de estender o convite para todos os nossos amigos e parentes
para que estejam presentes também na congregação, assistindo os cultos, e aos nossos irmãos que nos acompanham pela internet, irmãos, que compartilhem a palavra, não para que a CCA se faça conhecida, mas para que o Evangelho, a anunciação da Boa Nova, possa chegar até os confins da terra. Uma alma, uma família que é alcançada por esse culto, o Senhor se agrada no céu. E quem faz o compartilhamento, quem encaminha, quem convida, o Senhor se agradará do teu esforço e do teu trabalho também nessa boa obra. Também, amados irmãos, nos tempos que estamos vivendo, da Covid, reforçamos a atenção de todos para que tomemos os cuidados necessários. É fato que a faixa etária da imunização das vacinas está chegando em 58 anos, se eu não me engano. Então, uma população muito maior está sendo vacinada. Aos que se vacinaram, nós pedimos, continuem tomando todos os cuidados. A vacina, ela dá uma falsa sensação de segurança, mas ela demora um grande período de tempo para fazer efeito e você precisa continuar zelando pela tua família, por aqueles que ainda não se vacinaram. Então, nós convidamos que seja mantido todo o protocolo de limpeza, de distanciamento, conforme a orientação das autoridades. E oremos, irmãos, oremos porque muita luta, muito choro e muito luto no meio dos nossos irmãos e daqueles que queremos bem também, muitas das vezes que não são da nossa igreja ou não frequentam a tua igreja, mas que estão passando por um vale muito amargo. Então devemos orar um pelos outros para que o Senhor possa passar de nós esse cálice também. Não havendo mais assuntos, gostaria que pudéssemos chamar mais um hino para que o Senhor nos mande a sua palavra. Quem se sente, chame um hino. Hino 287, 287.
ao Senhor. Aleluia. Fiquemos na liberdade da palavra, irmãos, e em comunhão aguardemos que o Senhor possa mandar para nós e por tudo o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Bom, Marquinhos. Os demais irmãos têm a palavra, Dom Cleitinho, Daniel, os demais irmãos. Bom, Rodrigo. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus, o Evangelho segundo Lucas. Lucas, no capítulo 7. Lucas, no capítulo 7, iremos iniciar a leitura no verso 18. Se todos acharam, lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então, Jesus disse-lhes: Ide anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E bem-aventurado aquele que em mim se não escandalizar. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: Que saíste a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saíste a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com vestes preciosas e em delícias estão nos passos reais. Mas que saíste a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Somente até aqui, meus irmãos. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Irmãos, palavra do Senhor para nós nesta noite nos relembra a história de João Batista, que era primo do Senhor Jesus, era aparentado com o Senhor Jesus.
Todavia, irmãos, enquanto Cristo foi gerado no ventre de uma jovem, e Maria era bem jovenzinha, João Batista foi fruto da promessa da velhice de Zacarias e de Marta, a qual não podiam gerar, e já com muita idade o Senhor deu a graça deles alcançarem essa bênção. Então ainda, irmãos, entende-se que ainda que eles fossem aparentados, mas eles não tinham o mesmo convívio, porque eram quase que de uma geração diferente. Um era filho de um sacerdote, outro era filho do carpinteiro, um era jovem, os pais de um era jovem, o outro era bem velho. Não se sabe ao certo o que se sucedeu com os pais de João Batista, mas o fato é que ele foi criado, ele foi doutrinado, ele foi disciplinado no meio dos essênios, que era um grupo de pessoas extremamente religiosa, que guardaram muitos dos textos do Velho Testamento nos seus originais. Era um povo que não se misturava, tinha uma retórica própria, tinha uma forma de viver própria. E João Batista foi criado nesse ambiente, ele aprendeu, ele se doutrinou em um ambiente diferente, com coração puro, dedicado a agradar a Deus, uma pregação pesada, um homem que tinha uma palavra muito dura, mas que convertia os corações ao arrependimento. Ele que anunciava o batismo pelas águas, porque era assim, junto aos essênios, como se fazia o arrependimento dos pecados, relembrando a passagem pelo mar, pelo Rio Jordão, quando saíram do Egito. É Rio Jordão, né, irmão Marquinhos? Não é Mar Vermelho, não, né, irmão? Agora eu fiquei Rio Jordão. E aconteceu, irmãos, que eles tinham essa educação, eles tinham essa instrução. E Cristo recebeu o batismo nas águas, ele escolheu essa maneira para que fosse anunciado a todo mundo uma forma de se arrepender dos pecados, aceitando-o como o Cristo, o unigênito Filho de Deus. Então, irmãos, ainda que eles tivessem laços de sangue, mas eles tiveram uma vida distante um do outro, muito por certo, isso aconteceu. Só que, irmãos, o Espírito Santo já havia se manifestado para os dois, quando eles já ainda estavam no ventre das mães. Então já havia um trabalho espiritual para que um estivesse ligado ao outro no exercício da evangelização, da pregação, da anunciação das boas novas de Cristo. Então, em que pese eles tivessem por uma vida estado separado, mas eles estavam ligados no mesmo propósito, junto a Deus, junto ao Espírito Santo. E chegou o tempo, irmãos, que no exercício daquele ministério que João Batista tinha, em que ele anunciando, ele avistando o Senhor Jesus, ele anunciou que aquele era o Cristo, que ele não era digno de amarrar as alparcas dos pés, não é isso? E ele fez o batismo do Senhor Jesus, o Espírito Santo desceu sobre Cristo, e todos nós somos conhecedores de toda boa obra, de todos os bons sinais que estão gravados nos livros, nas Escrituras. Mas o que vemos hoje, irmãos, o que o Senhor nos despertou nessa noite para anunciar à igreja? João Batista, tendo assistido, tendo participado, tendo crido, porque ele enxergou o Espírito Santo trabalhando poderosamente, ele foi, irmãos, levado em cativeiro. E, irmãos, ele padeceu e ele veio a ser sacrificado.
Só que nesse interim, entre a prisão e o sacrifício dele, da morte dele, por certo, entrou algum questionamento nele. Mesmo ele tendo vivido a manifestação do Espírito Santo, pela pregação dele, milhares de pessoas terem se convertido, ele vacilou. Ele vacilou e ele pediu que alguns dos discípulos dele fossem até Cristo e perguntasse se ele era verdadeiramente o Cristo que nós haveríamos de receber na terra. E o Senhor Jesus, por certo, estava no meio de uma grande multidão. E quando aqueles discípulos de João chegaram, os caminhos foram sendo abertos porque eles entravam com autoridade, porque João Batista era muito respeitado. E quando anunciaram a dúvida ao Senhor, ele não falou, porque se ele falasse, podia gerar dúvida, contenda, discriminação. Ele passou a fazer e operar milagres no meio daquele povo em que eles estavam, para que tivesse a prova viva de que ele era o Cristo e a mensagem chegasse a João. Agora, amados irmãos, João Batista teve dúvida. João Batista vacilou, a fé dele vacilou. E muitos de nós, irmãos, que estamos na igreja ou que estamos recebendo esse culto nas nossas casas, muitas das vezes vacilamos também, porque a prova vem e ela entra por caminhos que nós não previmos. Não há previsão para uma prova grande na nossa vida, porque todos nós, se você tem um carro, você tranca o seu carro, se você tem a sua casa, você tranca a sua casa, você cobre os seus filhos na hora de dormir para que eles não peguem friagem, não fiquem doentes, você instrui eles para que quando eles estiverem na rua, na condução, onde eles devem entrar, porque o lugar que ele deve atravessar, porque nós temos cuidado, nós somos cuidadosos. Mas a provação vem e surpreende. Surpreende o irmão, surpreende a irmã, surpreende a família. E você se pergunta, para que será tudo isso? Será que Jesus Cristo, será que o Espírito Santo está nesse negócio? Será que eu ainda estou sendo guiado pelo Espírito Santo? E quando você cai nessa perturbação, aí você já acha que você está pecando, porque se você não tem fé, você está colocando a palavra para trás da sua vida. E aí começa a perturbação na sua mente, as aflições do cotidiano. O Senhor nos desperta nessa noite, irmãos, a esse respeito. Você está no centro da vontade do nosso Deus. Nós estamos no caminho, no curso do que o Senhor quer para as nossas vidas. O próprio João Batista, que segundo o que nós lemos há pouco, do ventre de mulher, não houve homem mais nobre que nasceu, não é isso? Um grande homem, o Senhor Jesus falou, colocou acima dos profetas, colocou acima dos reis, mas ele vacilou. Então, se você vacilou, fique em paz. O Senhor conhece o teu coração. O Senhor conhece as nossas fragilidades. O Senhor conhece as nossas limitações, irmãos. Dá tempo na nossa vida em que a gente fica perturbado com alguma coisa. No último domingo, eu relatei para o irmão Rodrigo, eu pedi para ele que eu não atendesse o culto, não é isso, irmão Rodrigo? Eu estava com o coração um pouco perturbado a respeito de algum assunto, para saber se nós estávamos, irmãos, guiados por Deus em alguma coisa na obra, em algum direcionamento da obra. Porque tem vezes, irmãos, que vem uma dúvida no teu coração, ou vem um questionamento na tua mente, que só Deus para responder. E o servo de Deus atendeu o culto, o Senhor deu para ele a palavra em 21 de Apocalipse, e na leitura, se nós lermos em Apocalipse, está que o Senhor
está trazendo boas novas, está gerando boas novas no meio de nós. E é na leitura da palavra, o Senhor libertou aquela dúvida, aquele questionamento que nós tínhamos. Porque às vezes nós nos apegamos, irmãos, em algum detalhe. Nós nos pegamos por alguma prova, nós nos pegamos por alguma coisa que você não alcançou, e você faz aquele detalhe maior do que Cristo na tua vida. Mas Cristo é maior do que todos os detalhes juntos nas nossas vidas. O Senhor nos escolheu por uma boa obra. O Senhor escolheu a tua família por uma boa obra. O Senhor escolheu a tua casa por uma boa obra. Então os pedaços difíceis, as enfermidades, as perturbações, não fique perturbado ou achando que você está a menos na presença do Senhor. O Senhor conhece as nossas limitações, mas nós não conhecemos o tamanho do poder do nosso Deus. Como nós não conhecemos o tamanho do poder do nosso Deus, o Senhor aceita os nossos erros. O Senhor aceita as nossas dúvidas, mas hoje Ele vem e anula todo o teu questionamento. Poderemos até, irmãos, ter julgado a palavra, ter julgado a manifestação do Espírito Santo, ter julgado alguma profecia que você recebeu. Por causa da prova, você questionou. Quando você questionou, pode até ter blasfemado, mas o Senhor conhece o teu tamanho. E nós não conhecemos o tamanho do Senhor. Então o Senhor renova as promessas que Ele tem nas nossas vidas. O Senhor prometeu que seria dias de vitória, seria dias de contentamento, dias de alegria, de saúde, de glórias, de aleluia, de manifestação do Espírito Santo. Então ponha-te a caminho, porque o Senhor cumprirá toda a boa obra que Ele tem na tua vida. É a palavra, irmãos. João Batista vacilou. Você vacilou. Eu vacilo. Os irmãos acham que quando eu estava em cativeiro, que cheguei a ficar 3 dias sem comer, amarrado, algemado, como se fosse um animal, você não acha que eu questionei? Você não acha que eu achei que eu ia perecer, que eu não iria alcançar as promessas do Senhor na minha vida? Nós somos todos fracos, mas na prova o Senhor enxerga e nos tira do calabouço que nós estivermos. O Senhor restituirá tudo aquilo que se perdeu, irmãos. Para quem veio buscar uma palavra que a tua vida parece que tem um ponto final, o Senhor está colocando um sinal verde bem grandão. Vai, segue, que o Senhor é contigo. Por onde entrares, o Senhor entrará na tua frente, fazendo as obras que precisa ser feita, e a palavra se cumprirá no meio de nós. Essa é a palavra que o Senhor nos manda, irmãos. Recebamos ela como vinda dos céus. Difícil, o Senhor nunca me deu a palavra a respeito de João Batista. Não me lembro de uma pregação a respeito de João Batista nessa congregação. Mas a palavra do Senhor hoje veio a respeito desse grande homem, desse grande profeta, e colocando a fraqueza que ele teve, por um momento que tenha sido igual à sua, igual à minha. E o Senhor que esteve com ele, o Senhor que já tem ele colocado num alto retiro junto ao Pai, o Senhor nos guiará até o final dos nossos dias também. Essa é a palavra, e que por tudo, amados irmãos, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Irmão Rodrigo, irmão, pode agradecer por nós? Também, irmãos, é uma oração de agradecimento, mas eu gostaria que a igreja clamasse, que nós pudéssemos interceder, porque há muito lamento, muito pedido, também através dos nossos irmãos na internet. Também, irmãos, que possamos orar, interceder por muitas necessidades que tem no meio de nós, no meio das nossas vizinhanças, enfermidades incuráveis. Também irmãos que estão brigando pelo Evangelho, também segundo a Congregação Cristã Apostólica.
Temos conversado bastante com o irmão Edmilson, no Paraná, um batalhador. Temos conversado bastante com os irmãos de Sorocaba, conversado com o irmão Wagner, de Feira de Santana, que está liderando um grande grupo, um grande renovo na obra, através do trabalho daquele irmão. Outras igrejas têm se juntado àquele irmão também. E, irmãos, ele precisa também das nossas orações. Também, irmãos, hoje conversei bastante com uma pessoa, uma autoridade, líder de uma outra igreja, um querido, um irmão que tem aberto as portas da rádio onde que ele tem, para que a CCA tenha programação. Ele está se preparando para uma viagem, ele com a sua esposa, o nosso irmão Robson Rodovalho, com a sua esposa, a irmã Maria Lúcia Rodovalho. Eles irão fazer uma viagem nos próximos dias, um pouco inseguros com alguma coisa, mas vamos orar que o Senhor seja com eles, que onde eles entrarem haja a porta aberta também. Também, irmãos, temos alguns irmãos, a irmã Juliana, que passou por cirurgia, a irmã Érica, que passou por cirurgia, estão na recuperação, contando com as nossas orações. Também tem um irmão que é próximo a nós aqui, ele veio, se eu não me engano, da Bahia, é um empresário, está congregando junto a alguns irmãos da Igreja Presbiteriana, também assiste os cultos da CCA, o nome dele é irmão Beto Gaban, conta com as nossas orações, e a Igreja da CCA irá orar para que o Senhor dê uma boa história, uma boa vida para ele e para a vida da família dele também. É oração de agradecimento, mas creia, na intercessão da oração que será feita, o Senhor ouvirá o clamor que você tem feito há tempos, porque o Senhor, irmãos, conhece tudo da nossa vida. O Senhor também conhece o limite que nós temos. E se você está chegando, achando que está no ponto final, hoje, por essa oração, por essa palavra, por essa comunhão, o Senhor vai quebrar essa barreira e vai começar uma pista nova na tua vida. Em comunhão, agradecemos ao Senhor em oração, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus, glória ao nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Senhor, nosso eterno Deus e nosso bom Pai celestial, estamos ajoelhados aos teus pés em oração nessa noite chuvosa de quarta-feira, para te agradecer, Senhor, por ter preparado os nossos corações para estarmos na tua casa. Os nossos irmãos que não estão aqui presencialmente em matéria, mas estão em espírito, acompanhando o santo culto das suas casas, e todos, Senhor, assim como nós, recebemos essa noite o renovo da tua palavra. Queremos crer também que toda a nossa irmandade recebeu a virtude do teu Espírito Santo dentro dos seus lares. E estão, Senhor, animando-se para continuar a escrever essa história, que o Senhor, pois, tirou o ponto final, pôs uma vírgula, e a história continua para melhor, ó Deus. Vamos apresentar a Deus esses nossos irmãos e irmãs, que o irmão N nos fez menção, irmão Edmilson Gonçalves, ancião em Curitiba e região, nosso irmão Wagner, ancião da Feira de Santana, na Bahia, irmão Zizi, irmão Tom, também do interior da Bahia, a Irmandade do Piauí, do Maranhão, que nos acompanha pela internet. Nos reuniremos no próximo dia 5 em Feira de Santana. A irmã Érica, Senhor, que teve bebezinho. A irmã Ju, cunhada do irmão N, que também fez cirurgia. Bendito seja o nome do Senhor. O irmão Badonalo também. Irmão Beto Gaban. Enfim, irmão Robson Rodovalho, a esposa. Todas essas vidas, Senhor, estão sendo entregues na palma das tuas mãos.
Quero orar também pelo querido irmão Mateus, ó Deus, que sofre de Alzheimer lá em Campo Verde, no Mato Grosso, e foi acometido com a Covid, está internado. O irmão Paulinho, Senhor, teve febre. A irmã Rebeca, ainda agora, antes do culto, me mandou mensagem dizendo que está se sentindo mal também com Covid. A filha do irmão Samuel, nosso encarregado de orquestra aqui do Alphaville, também foi acometida da Covid, seu esposo, toda a família. A minha cunhada, Senhor, Elizabeth, que tem, Senhor, só um pulmão e está também com Covid. Aleluia. Ó Deus, o nosso tio da minha esposa, Wilson, que já recobrou a consciência para a glória do teu santo nome. Entregamos todas essas vidas na tua mão. Ó Deus, como tu operaste agora recentemente esse grande milagre na vida do irmão Isaac, que está aqui junto de nós, que não podia falar, mas agora está aqui dando glória a Deus, porque o Senhor fez obra. Ainda agora, antes do culto, falou: irmão, Deus está trabalhando na minha vida, eu não podia falar, não podia andar, agora eu já estou falando e hoje até capinei um pedaço de terreno. Glória ao nome santo do Senhor. Foi a tua palavra quem disse que João foi o mais nobre de todos os homens, mas menor do que o menor no reino do céu, dizendo, Deus, com isso, que por mais alto que estejamos nessa terra, ainda estamos mais baixo do que o poder da tua palavra. Enche esse lugar da tua glória, Senhor. A história continua, porque a caneta está na mão de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Está na mão de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E nós cremos que a história que tu escreves é história boa, de um bom final. E sempre teremos nos nossos lábios palavra de gratidão a Deus. Guarda a tua palavra nos nossos corações. Eterno Deus, nós pensamos que as obras que Deus faz começou semana passada, começou agora. Ó Senhor, quando Maria foi visitar Isabel, o Senhor no ventre de Maria, João no ventre de Isabel já saltavam com a virtude do teu Espírito Santo. O projeto de Deus na nossa vida é de muito tempo, igreja de Deus. É um projeto a longo prazo, de início e de fim. Dá glória a Deus, está só começando a obra. Bendito seja o Senhor, nos ajuda e guarda-nos fiéis a Ti, aguardando também o soar da trombeta, para voltarmos à nossa eterna casa, Senhor eterno. Abençoa os músicos, organistas, musicistas, teu servo que presidiu o culto e todos nós, que com atenção ouvimos o que tu tinhas a dizer pela boca do teu Filho. Leva-nos em paz para os nossos lares e abençoa as ofertas que tu vais preparar, e que nunca falte na vida do teu povo a tua bênção. Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus Cristo, teu santo Filho, bendito na sua glória para toda a eternidade. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Bem, irmãos, irmãs, como os irmãos são conhecedores, esse é o momento que nós temos para fazer as nossas ofertas ao Senhor, ofertar as nossas primícias, nossos dízimos. Então, o irmão, a irmã que veio preparado nessa noite, ou que você precisa se usar de máquina de cartão de crédito ou débito, basta ir se apresentar na portaria, que os nossos irmãos irão atender com todo amor e carinho. Mas que possamos fazer, irmãos, o nosso melhor. O fruto do amor dessa irmandade volta no atendimento da própria irmandade. Algum irmão, alguma irmã vai usar cartão? Estão todos em paz? Então vamos agradecer as ofertas, irmãos. Senhor, agradecemos mais uma vez pelo teu amor, porque até aqui a tua mão tem nos alcançado. Te agradecemos pelo comparecimento dos teus filhos, das tuas filhas, pelo comparecimento também através da internet da nossa irmandade. Senhor, aqueles que ofertaram nessa noite, abençoa pelo amor do teu santo nome, e aqueles que não puderam ofertar, abençoa também
por misericórdia. Nós te pedimos essas bênçãos, na certeza de alcançar, por Jesus Cristo nosso Senhor, que vive e reina eternamente. Amém. Glória a Deus. Os irmãos passarão recolhendo as ofertas, irmãos. Enquanto isso, vamos cantar o hino 277. Glória a Deus. Que a santa paz de Deus, que o grato amor do Senhor, a comunhão do Espírito Santo, os conselhos da sua santa, bendita palavra, permaneça em nossos corações para sempre. Amém.